Bom dia, galera. Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo, numa decisão polêmica, vai gerar polêmica, decide investir 200 milhões em estádio. Gerson fora do Olympique. Decisão do treinador, que falou no dia de ontem sobre o assunto Gerson mais uma vez. Tudo isso e muito mais vocês verão aqui agora no nosso canal Família da Nação. E é o momento da galera que está insatisfeita com a demora nas contratações se manifestarem também. Você vê, por exemplo, o Vasco contratando um jogador promissor e o Flamengo parece que não consegue contratar jogadores da América do Sul. Enzo Fernandes poderia ter sido uma boa aposta do Flamengo. Aquela aposta que todo mundo sabia que daria certo. Orediano está indo para o Vasco. Enfim, você está insatisfeito com a demora do Flamengo em contratar? Deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo mostrando a sua insatisfação ou não. Vamos lá, vou pedir a você para que deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal, ajudando o Família da Nação a chegar à marca dos 100 mil inscritos. Clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal. Conto com você que está aí do outro lado, hein? Falta pouquinho, seja você o de número 100 mil aqui no Família da Nação. Acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Lembrando que o nosso principal parceiro é a Bet7K. A Bet7K, galera, nesse final de ano, os caras montaram realmente um caminhão de prêmios. É um caminhão de prêmios que pode chegar na sua casa. E isso é mole de ganhar. Né? Você já imaginou começar um ano com uma moto novinha, um iPhone 12, 3 mil reais no bolso, quer dizer, um notebook, uma TV de 50 polegadas e mais prêmios de 2, 3 mil, quer dizer, é muito prêmio. Para você poder ganhar, é só você fazer uma aposta de R$31. A partir de R$31, você vai ganhar um ticket para poder concorrer a todos esses prêmios. É um caminhão de prêmios. Não fique fora dessa. Além de você ganhar dinheiro com apostas esportivas, você ainda vai concorrer a prêmios. Galera, é muita oportunidade de ganhar. É só você clicar aqui embaixo na descrição, tá aqui o link para você poder fazer o seu cadastro gratuito e começar suas apostas na Bet7K. Vamos começar a falar do Flamengo. Olha, eu vou dizer para vocês que a minha paciência está chegando no limite. Né? A gente aqui é a voz de mais de 95 mil pessoas. E o Flamengo, a gente sempre teve uma queixa em relação ao nosso clube, o fato do Flamengo não contratar jogadores sul-americanos. Parece que o Flamengo fecha os olhos para o mercado sul-americano. E é um mercado que, cara, hoje em dia você consegue tirar jogadores da Argentina, a moeda lá não vale nada. Né? Vale nada, entre aspas, mas vale muito menos do que aqui. Você consegue tirar jogadores com muita facilidade. O Vasco está contratando o Orediano por 4 milhões de dólares. Cara, 4 milhões de dólares. O Flamengo pagou isso no Marinho, com 30 anos. Isso é uma brincadeira, né, cara? É uma brincadeira. Isso tem que ser cobrado. Como é que o Flamengo paga um valor no Marinho e é o valor, mais ou menos o mesmo valor que custa o Orediano? Não dá. A gente não pode aceitar determinadas situações que acontecem na direção do Flamengo. Né? Essa é a verdade. Está dando certo? O Flamengo conquista títulos? Sim. Pela base montada em 2019. Essa é a verdade. A gente tem que cobrar e manter o nível elevado para continuar conquistando títulos. Essa é a minha opinião. Desculpa aí o desabafo, né? Mas é um desabafo que eu tenho certeza que talvez você também queira desabafar nesse momento. Bom, Gerson fora do Olympique. O treinador Igor Tudor, que é o croata, olha, um treinador muito duro, né? Ele chegou ao Olympique de Marselha para substituir justamente o Sampaoli. Ele chegou em junho do ano passado, desse ano ainda, né? A gente fala já como se estivesse já em 2023, né? Em junho desse ano, e o treinador disse ontem, o treinador, assim, ele tem passagens pela Juventus, mas ele era assistente técnico, né? Passou também por clubes como o Udinese da Itália, Galatasaray da Turquia, PAOK da Grécia, foi também auxiliar técnico da seleção croata em 2012 e 2013. Quer dizer, não é um treinador de nome. Você possa chegar e, né, colocar num grande clube e tal e peitar todo mundo. Só que ele tem uma filosofia de trabalho que é a intensidade. Ele gosta de jogadores que mantenham uma intensidade alta e, pelo que ele viu do meio do ano para cá, esse término, esse início de temporada, na verdade, lá na França, ele não entendeu, na opinião dele, ele entende
que o Gerson não entrega o que ele precisa, que é a intensidade alta, a marcação, comprometimento com a marcação. Então, a gente sabe que o Gerson, em alguns momentos, realmente ele se desliga um pouquinho, né? Ele precisa o tempo inteiro de estar ali cobrando e tal. A gente lembra aquele jogo contra o Bahia, né? Que ele foi até de forma absurda, um crime cometido, mas depois daquela situação ele se transformou, começou a correr pra caraca, acabou com o jogo. Mas até então ele estava devagar, estava aquele, né, sonolento e tal. Então, é um jogador que precisa o tempo inteiro você estar ali colocando ele na eletricidade. O treinador não quer o Gerson. E ele falou ontem, disse o seguinte, que respeita o jogador, mas que, diante da metodologia dele de trabalho, que ele pretende implementar para o clube a partir desse segundo semestre para eles, né, o primeiro semestre do ano, mas o segundo semestre da temporada, ele não conta com o jogador. O jogador, segundo ele, não será relacionado para a estreia do Olympique e ficará treinando em separado. Quer dizer, veja bem, gente, o Olympique vai negociar o Gerson, é fato. E o jogador afastado, e com essas declarações do próprio treinador, na Europa, afasta os clubes que efetivamente querem contratar. Ninguém paga 15 milhões de euros, por exemplo, ou 20, que é o que eles querem, num jogador que está afastado pelo treinador. Não existe isso. O jogador não é nem tão jovem assim. Então, assim, a tendência é que o Gerson, já falei isso milhões de vezes, repito, Gerson fora do Olympique deve sim ser contratado para o Flamengo. Agora, pelo amor de Deus, vai ser contratado quando? Faltando uma semana para o Mundial? Tem que acelerar esse processo. O Flamengo lento nas contratações, lento sim, porque você está vendo concorrentes, rivais, contratando bons jogadores. O Orediano tem vaga no Flamengo, sim, jogador promissor, jogador jovem, uma das maiores promessas do futebol argentino. Futebol argentino esse que botou a garotada na Copa do Mundo e foi campeão. Foi a partir do momento que botou Julián Álvares, Enzo Fernandes e mudou, tirando os mais experientes, a Argentina cresceu de produção e ganhou a Copa. Então, vamos lá, vamos olhar o mercado sul-americano, Flamengo. Mas, com relação ao Gerson, voltando, eu tenho plena convicção que ele será jogador do Flamengo, mas realmente não tem nada ainda acertado. Falar de um assunto aqui que vai gerar uma grande polêmica. O Flamengo decide investir 200 milhões em estádio, né? A matéria saiu no UOL, assinada pelo Rodrigo Matos, que é um colunista, um repórter extremamente conceituado, um dos maiores que nós temos no Brasil. E ele diz o seguinte: Fla-Flu prevê investir... Fla-Flu, no caso, o consórcio Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, que na verdade é o Flamengo que banca, né? Essa é a verdade. Decide investir 200 milhões no Maracanã e prioriza futebol a show. E aí na matéria, uma entrevista que ele faz junto ao CEO do Maracanã, que é o Severiano Braga. Esse cara é o CEO, é o cara que administra o Maracanã, né? Ele diz o seguinte: Flamengo tem a concessão provisória do Maracanã, enquanto espera o andamento da licitação definitiva, que vai durar 25 anos, o Vasco está interessado e é um concorrente no processo. As propostas têm bastante diferenças, né? E aí ele entra aqui dizendo o seguinte: o número é revelado pelo CEO do Maracanã, Severiano Braga, contratado de Flamengo e Fluminense, ou seja, ele é o cara que comanda o Maracanã, contratado pelo Flamengo, né, e o Fluminense, no caso que é a empresa, o consórcio Maracanã. Ele deu uma entrevista para o blog do Rodrigo Matos, no UOL, e ele disse o seguinte: ele identifica que entre os pontos a serem resolvidos tem esse investimento de 200 milhões que os clubes já entenderam e que irão fazer no Maracanã assim que conseguirem a concessão definitiva e que vai colocar na proposta de concessão para o governo do estado placares eletrônicos, ou seja, a troca dos placares, parte elétrica e a cobertura. Meus amigos, a cobertura do Maracanã, só a cobertura do Maracanã, é um investimento pesadíssimo. Um absurdo que foi feito lá na época. Para trocar aquilo ali, só ali já vai quase 100 milhões. Aí eu pergunto, vamos lá, ele diz o seguinte, eu vou concluir a entrevista aqui e depois vou dar a minha opinião. Ele conclui: com a concessão provisória, é impossível fazer esse investimento. Os clubes, Flamengo e Fluminense, já colocaram-se dispostos, assim que houver a concessão definitiva, que irão fazer o investimento de 200 milhões no Maracanã. A proposta do Flamengo e do Fluminense é usar o estádio prioritariamente para futebol, com a grama natural, né? O Vasco, já a proposta, né, que é um dos concorrentes, teria a chance de jogar apenas em janelas do calendário. Já o grupo do Vasco
composto juntamente com a W Torre, administradora do Allianz Parque, né, do Palmeiras, prevê um número maior de jogos, quer dizer, eles querem ter mais jogos ali, né, eles entrando também. E aí, o que ele complementa aqui dizendo é o seguinte, é que o Flamengo, caso perca a concessão do Maracanã, não deve jogar mais no Maracanã, ou pelo menos jogaria pouquíssimos jogos no Maracanã. Levaria seus jogos para outras praças, dentre elas ele cita até Brasília, mas eu digo a vocês que não é pensamento da diretoria tirar do Rio de Janeiro, né? O Flamengo tentaria uma parceria, por exemplo, com o Botafogo para jogar no Engenhão, né? Enfim, e ele coloca que isso, obviamente, vai reforçar, caso o Flamengo perca, vai reforçar ainda mais o projeto da ideia do estádio do Flamengo, né, para um longo prazo, né? A ideia paralela para um longo prazo. Ou seja, o processo de licitação deve acontecer no meio desse ano, segundo ele comenta aqui na entrevista, né? Essa concessão provisória, ela vai até o mês, deixa eu olhar aqui, ela vai até o mês de maio. Mês de maio já termina essa concessão provisória, até o mês de maio. Enfim, a gente está trazendo aqui, eu vou emitir aqui a minha opinião. O clube que vai investir 200 milhões no Maracanã vai investir mais 1 bilhão para construir o seu estádio? Tá muito esquisito isso, né, cara? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? A diretoria do Flamengo tem que aparecer e dar satisfações, porque vai gerar polêmica. Como é que tu vai investir 200 milhões numa coisa que não é tua, cara? O Botafogo investe em quê no Newton Santos, lá no Engenhão? Nada. Não tem investimento, não é dele. Tu vai investir... Cara, não é um investimento pequeno, não. A gente está falando em 200 milhões. Para daqui a 25 anos entregar? Eu estou achando tudo muito estranho, mas é uma informação real, porque veio do CEO que administra o Maracanã e ele é o contato direto do Flamengo e exatamente o que o Flamengo colocou na concessão para entrar, né, como candidato à concessão definitiva do Maracanã. Vamos lá, a gente vai continuar sempre aqui apurando. Eu esperava, sinceramente, que o Flamengo pudesse investir esse dinheiro, mas na compra de um terreno para construir o seu estádio. E aí, torcedor, o que vocês acham? 200 milhões para investir no Maracanã ou pegar esse dinheiro e investir na compra de um terreno para construir o seu estádio? Comente aqui, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.